Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber antes de começar a investir. Então, primeiro de tudo, você tem que entender que investimento é uma maneira de você potencializar os seus resultados no longo prazo. Então, quando você começa a trabalhar, quando você começa a gerar renda ativa, esse dinheiro que você vai gerando, parte dele precisa ser separado e precisa ser reinvestido para que possa crescer com o tempo. Então não adianta você querer começar a investir se sua renda ativa é muito baixa. Então, por exemplo, tem pessoas que perguntam assim: Yuri, eu tenho apenas R$ 10 para começar a investir. Eu deveria começar? E a resposta é a seguinte: com esses R$ 10, sua perspectiva daqui a 2 anos, 3 anos, é de você ter mais do que R$ 10 para investir? Ou você vai continuar tendo esses mesmos R$ 10? Porque se for apenas R$ 10, ou R$ 50, ou R$ 100, para começar não tem problema nenhum. O problema é que, como eu falei, se daqui a 2, 3 anos você só vai ter esse dinheiro para investir todos os meses, provavelmente vai ser melhor você focar em aumentar a sua renda ativa. Porque investimentos são 4 passos. O primeiro deles é renda ativa. Então você precisa ter a renda ativa, ter o salário ou outra fonte de renda principal, vinda do seu trabalho geralmente, que vai te gerar essa renda. O segundo passo é você poupar para investir, ou seja, você separar parte do dinheiro da sua renda ativa para você investir. O terceiro passo é, de fato, o investimento. E o quarto passo é você reduzir custos para poder aumentar o valor que você vai investir. Tá legal? Então, o primeiro passo é você ter renda ativa, ou você aumentar a sua renda ativa. Então, se você só tem a perspectiva de poder investir R$ 50 todos os meses nos próximos 3, 4, 5 anos, faz muito mais sentido você focar em utilizar esse dinheiro para tentar aumentar a sua renda ativa. Pode ser com a especialização, pode ser, enfim, empreendendo de repente, ou qualquer outra maneira que você possa fazer para aumentar a sua renda ativa, tá bom? Dito isso, se você está no outro cenário, que você está numa situação que você vai começar com pouco, mas você sabe que a sua renda ativa vai crescer, porque de repente você é estudante universitário. Então, se você é estudante universitário, você sabe que você está ganhando uma bolsa ou um estágio, mas daqui a 2, 3 anos você vai estar formado, ou formada, e vai estar ganhando um salário, sua renda ativa vai naturalmente crescer. Então tudo bem, nesse caso faz sentido você começar a investir jovem, né, ainda na universidade, porque você vai criando know-how, e aí quando você ganhar mais, você vai poder investir mais. Tá legal? Então primeiro passo, focar em aumentar a sua renda ativa. Segunda coisa para entender sobre investimentos. Investimentos, para você entender como funcionam, você tem que entender o que são ativos e o que são passivos. Passivo é tudo que te tira dinheiro, seja isso no mês, no semestre, no ano. Então, por exemplo, se você tem um carro, aquele seu carro, ele é um ativo ou um passivo? Depende. Se o seu carro você usa apenas para atividades cotidianas, como por exemplo, lazer, viagem, tudo isso, ou mesmo para trabalho, para ir para seu trabalho, esse tipo de coisa, ele é um passivo, porque a cada mês você tem que pagar um IPVA, você tem que pagar gasolina, você tem que pagar seguro, você tem manutenção, você tem diversos gastos relacionados àquele bem que você possui, no caso é o veículo, o carro. Agora, se o seu carro ele está sendo alugado, tem aplicativos que permitem você alugar seu carro, então, e essa renda que vem do aluguel do carro, ela está sendo maior do que o que você gasta com isso, então o seu carro, nesse caso, é um ativo, porque ele gera renda sem que você precise trabalhar ativamente por isso. Ele que vai fazer isso sozinho. Então, muitas pessoas veem isso nos imóveis. Você tem um imóvel, é um ativo ou um passivo? Depende. É o imóvel que você mora? Porque se for o que você mora, ele é um passivo. Todos os meses você vai ter que gastar, você vai ter gastos com aquele imóvel. Você vai ter água, energia, tudo isso. Agora, se é um imóvel que você está alugando, nesse caso ele passa a ser um ativo, porque o aluguel que você recebe, ele vai ser maior do que os gastos que você tem, né? Tendencialmente vai ser assim, e aí você vai ter uma receita vinda daquele aluguel. Se o aluguel é o melhor investimento, quando a gente compara com fundos imobiliários, por exemplo, aí já é outro quesito que a gente vai entrar mais na frente aqui no vídeo. Mas o ponto é, está vindo receita ativa daquele investimento sem que você precise trabalhar ativamente por ele, né? Melhor dizendo, vem uma receita passiva daquele investimento sem que você precise trabalhar ativamente por ele. Então isso torna ele um ativo, tá legal? Então, relembrando, ativo é tudo que te dá dinheiro sem que você precise trabalhar por ele. E o passivo é tudo que te tira dinheiro a cada mês, a cada semestre, a cada ano, tá legal? Então, por que essa diferença é importante? Porque alguns investimentos, como por exemplo, ações, o que é uma ação? A ação é a menor parte de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você tem a menor parte de uma empresa, portanto, você se torna sócio
dessa empresa. E se tornando sócio dessa empresa, você tem direito a receber parte dos lucros da empresa, que são chamados de proventos, sempre que ela distribuir esses proventos para os seus acionistas. Então, por exemplo, se você for sócio, tiver ações da Ambev, então sempre que a Ambev pagar parte dos lucros para os sócios, você que é um deles, vai receber esse valor. Ah, Yuri, mas a Ambev paga mensalmente, semestralmente, anualmente, trimestralmente. Ela tem a frequência de pagamentos dos proventos dela, assim como várias outras empresas da Bolsa. E conforme você vai investindo nesses ativos, você vai comprando esses ativos, comprando ações, você vai recebendo essa renda passiva vinda desses investimentos. Eu falo aqui Ambev porque é uma empresa que muitos brasileiros conhecem, mas isso não é nem a recomendação de compra, poderia ter falado várias outras, tá legal? Então, dito isso, ações são um ativo muito acessível, né? Tem ações que são negociadas a R$10, a R$15, a R$20, a R$30, e você pode com esse dinheiro já comprar uma ação e aí você vai ter o seu primeiro ativo. E aí esse ativo vai ficar te rendendo proventos, seja mensalmente, trimestralmente, cada empresa decide quando vai pagar os seus proventos, tá legal? Enquanto isso, muitas pessoas se preocupam em acumular passivos, ou seja, as pessoas fazem o financiamento do carro e aí além de pagarem o carro, né, que já vai ser um passivo, e ainda terem os custos associados àquele veículo, que vai ser, como eu falei, questão de gasolina, todos os gastos relacionados ao carro, seguro, tudo mais, manutenção, ela vai ter ainda agora que pagar o financiamento, que são o quê? São juros sobre aquela compra. Então ela vai ter 3 gastos. O gasto da compra do carro, o gasto dos acessórios, né, digamos assim, dos passivos vindos do carro, que é manutenção, que é gasolina, que é seguro, e ela vai ter também juros para pagar sobre aquele veículo. Por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não ganho o suficiente, mas você tem um carro financiado, você tem uma casa financiada, você não ganha o suficiente por quê? Porque você acumulou passivos, e agora você tem que pagar esses passivos, que não é só o item que você comprou, a casa ou o carro, é também os juros relacionado àquilo, e também a manutenção e os outros gastos relacionados àquele passivo que você adquiriu. Agora, se o seu foco, especialmente para quem está começando, quem tem menos que 30 anos, por exemplo, ou até menos que 25 anos, e está começando na vida, o principal é você focar em gerar ativos, que são empresas que você pode comprar, fundos imobiliários que você pode comprar e você pode investir e receber parte dos lucros deles direto na sua conta. Tá legal? Então, um livro que orienta muito em relação a isso de ativos passivos é Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que ele explica muito bem isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, quem tem o interesse de se aprofundar, eu recomendo fortemente o livro Pai Rico, Pai Pobre. Tá legal? Então, dito isso, os investimentos são ativos que você vai comprar para potencializar sua renda, tá bom? Então, outras coisas que você tem que entender são os termos que são utilizados nos investimentos. Por quê? Porque muitos gerentes, ou muitos assessores, ou enfim, muitos gurus, eles podem tentar te recomendar uma compra de algum produto, só que se você não entender exatamente como funciona aquilo, você pode pensar que é uma boa ideia, mas não ser, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, perguntaram para ela, o gerente do banco perguntou para ela, o que você acha de fazer esse investimento aqui, ele é excelente, você vai receber 86% do CDI a cada ano. E a pessoa não entendeu, assim, e outro fator, vai receber 86% do CDI e vai ter a liquidez de 90 dias, ou seja, mínima de 90 dias, então você só pode tirar o dinheiro depois de 90 dias. Só que ele não explicou isso para ela, tá bom? Então ele explicou a liquidez após 90 dias e a rentabilidade é 86% do CDI. Então, para a pessoa, ela não conseguiu entender o que era aquilo que o gerente estava dizendo para ela. Então ela pensou, poxa, isso é bom, isso é ruim. E aí quando ela me perguntou, eu expliquei, olha, o CDI hoje, ele é de 2,65%. Então enquanto eu estou gravando esse vídeo, o CDI hoje é de 2,65% ao ano. Então preste atenção nessa parte aqui agora. O CDI, né, se o gerente do banco te oferecer, isso daqui ou se qualquer outra pessoa te oferecer esse investimento para você saber o quanto vai te render. O CDI hoje é 2,65%. Então, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o CDI hoje é 2,65%. Se você quer saber quanto está o CDI daqui a um ano, daqui a 2 anos, está vendo esse vídeo depois, não sabe quanto está o CDI, joga no Google, CDI hoje, que aí vai aparecer para você o valor. Tá legal? Então, enquanto eu gravo esse vídeo, está em 2,65% ao ano. Yuri, isso é bom, Yuri, isso é ruim? Te falo já. 2,65% e o gerente do banco prometeu 86%. Então, 0,86%, né, 86%, vezes 2,65 dá 2,28% ao ano.
2,28%. Isso é bom ou isso é ruim? Calma, porque nesse investimento ainda vai ter o imposto de renda, porque é um investimento de renda fixa. Então, investimentos de renda fixa, eles seguem a tabela da renda fixa, tá bom? Eu vou colocar aqui como funciona essa tabela, mas resumidamente se o seu investimento fica menos de 6 meses aplicado, ele vai ter uma rentabilidade, vai correr sobre ele um imposto de renda de 22,5% sobre o lucro que você teve naquele investimento. Então, por exemplo, se você investe R$1.000 e você faz um investimento em renda fixa e você tem R$1.050, ou melhor dizendo, R$1.100. Quando você tirar, vai ter R$1.100 nesse investimento de renda fixa, certo? Vamos dizer nesse exemplo. Se o investimento tiver ficado menos de 6 meses, a sua alíquota do imposto de renda, ou seja, o imposto de renda que você vai pagar, vai ser de 22,5%. 22,5% de R$100, que foi o que você ganhou, foi os juros que você recebeu, são R$22,50. Então você vai receber na prática aproximadamente R$77,50 de juros, tá bom? Já se você ficar entre 6 meses e 1 ano, a alíquota vai ser de 20%, então você vai pagar 20% de imposto de renda. Entre 1 ano e 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, o investimento o seu dinheiro tendo ficado parado naquele investimento mais de 2 anos, aí a sua alíquota vai ser a menor possível, que é de 15%. Então vamos dizer que nesse investimento aqui, a pessoa colocou o dinheiro, né, para receber 86% do CDI, que deu aqui, como a gente fez a conta, 2,28% no ano. Vamos dizer que a pessoa tirou dinheiro pouco antes de completar 1 ano, certo? Então ela tirou dinheiro pouco antes de completar 1 ano, ficou na alíquota entre 6 meses e 1 ano, e a alíquota é de 20%. Nesse caso, a pessoa vai receber 80% desse valor. Então eu vou multiplicar esse valor aqui por 80%, que vai dar 1,82% ao longo de 1 ano. Agora você me pergunta, Yuri, então se eu fizer esse investimento e eu tirar o dinheiro com um pouco menos de 1 ano, eu vou ter 1,82% de rentabilidade? É isso que você vai ter. Mas Yuri, isso é bom ou isso é ruim? Deixa eu te falar. E a poupança, que é considerada um péssimo investimento, rende 70% da taxa Selic. E a taxa Selic hoje está em 2,75%. Calma, você não precisa se preocupar muito em, poxa, mas taxa Selic, o que é isso e tal? Só basta você entender o seguinte, se você colocar o seu dinheiro na poupança, ele vai render 70% da taxa Selic. Yuri, quanto é a taxa Selic hoje? 2,75. Quanto dá 70% da taxa Selic? 1,92. Ou 93 se você arredondar para cima, mas basicamente 1,92. Então, 1,92% é o que vai render o seu dinheiro na poupança. E outra coisa, a poupança não tem imposto de renda. Então, você, com esse investimento que você vai fazer, vamos dizer que você vai colocar R$1.000, na poupança você vai ter mais retorno nesses R$1.000 do que você vai ter nesse investimento que é 86% da taxa Selic, que ainda depois vai ter o imposto de renda sobre esse valor, tá bom? Em outras palavras, esse investimento é péssimo, ele é pior do que a poupança, e ainda, a poupança você tem a liquidez D+1, ou seja, você está apresentando dinheiro hoje, você pode tirar até amanhã. Já esse investimento, ele tem liquidez após 90 dias, ou seja, se você colocar o seu dinheiro hoje, você só pode tirar daqui a 91 dias. Então, esse investimento ele é péssimo, mas por que muitas pessoas se perguntam, poxa, eu deveria fazer, não deveria fazer? É porque elas não entendem esses termos que são importantes que você entenda, que um deles é a liquidez. Então, a liquidez, ela é D+0, ela é D+1, ela é D+3, ela é D+90. O que significa isso? D+, é o hoje. Então, D+0 significa que você precisa hoje tirar o dinheiro, você recebe hoje o dinheiro. D+1 significa que você precisa hoje tirar o dinheiro, você pede para tirar hoje, você vai receber mais um dia útil. Ou seja, se você pedir na segunda, você recebe na terça. Se você pedir na quinta, você recebe na sexta. Se você pedir na sexta, você vai receber na segunda-feira. Ou seja, no próximo dia útil. Tá bom? Então, nesse cenário, esse termo, melhor dizendo, esse termo é muito importante que você entenda. É o termo da liquidez, que é D+. D+0, mesmo dia, D+1, próximo dia útil. E por aí vai. E o que é a CDI? O CDI é uma taxa que você pode encontrar facilmente o seu valor jogando no Google, CDI hoje. Então, sempre que alguém te oferecer, 90% da CDI, é 100% do CDI, basta jogar no Google, quanto é o CDI hoje? Nesse momento agora, 2,65%. No futuro pode ser mais, pode ser menos. Basta pesquisar no Google que você vai saber. Aí a questão de multiplicação simples. 90% do CDI, multiplica 90% pelo valor, e aí depois você procura saber, esse investimento, ele tem imposto de renda?
quase todos de renda fixa vão ter, a poupança é uma exceção. Então quase todos vão ter e vão seguir a alíquota do imposto de renda, que vai ser no mínimo de 15%. Em outras palavras, se alguém te falar, é 90% da CDI, você pega o CDI, diminui 10%, agora tem 90%. E aí depois vão ter que dizer, mas vai ter a alíquota do imposto de renda. Então se você passar mais de 2 anos investindo, vai tirar 15% do que rentabilizar, tá bom? Então é importante entender isso para você poder investir sabendo o que você está fazendo. Nesse caso, o investimento não seria uma boa ideia. Seria melhor, inclusive, botar o dinheiro na poupança. E o que agrava ainda mais essa situação é que o IPCA, né, que é um índice que mede a inflação no Brasil para o consumidor amplo, né, que é os consumidores brasileiros de maneira geral, esse índice está superior a 4% ao ano. Em outras palavras, se você recebe 1,9, como é o caso da poupança, ou 1,82, como é o caso desse outro investimento, você está perdendo para a inflação, tá legal? Então, por isso que é importante entender esses termos aqui. Tem outros termos também que você precisa saber, que são, por exemplo, juros. Como eu já falei, juros, ele significa a taxa que você vai receber de um investimento ou que você vai pagar por uma dívida. Então, quando você paga 1% de juros ao mês, significa que você tem uma dívida que vai subir 1% ao mês. Geralmente as dívidas, de quando você vai pegar um empréstimo, por exemplo, ou vai fazer um financiamento, os juros são muito maiores do que o investimento que você consiga. Então, por exemplo, os juros do cartão de crédito muitas vezes chega a 14% ao mês. Se você conseguisse um investimento seguro de 14% ao mês, você ficaria rico muito rápido, porque esse juros é altíssimo. Então, quando você vai investir, você vai aplicar o seu dinheiro no banco, por exemplo, em vários investimentos que o banco vai te oferecer, o que você vai conseguir vai ser algo próximo de 2 a 3, talvez até 4% ao ano. Enquanto isso, se você fizer um empréstimo, você vai pagar muitas vezes 8, 10, ou 15, ou 20, ou mais que isso, por cento ao ano, tá legal? Por isso que o melhor investimento que você pode fazer, financeiramente falando, é você se desfazer de uma dívida. Porque a taxa de juros da dívida é tão alta que caso você pagasse, é como se você estivesse fazendo um investimento e estivesse recebendo aqueles juros que você iria pagar. Por quê? Porque imagine só, eu tenho essa dívida aqui. Se eu não pago essa dívida no mês seguinte, ela aumentou 5%, vamos dizer. E no outro mês, mais 5%. E no outro, mais 5%, mais 5%. Agora, se eu pago ela, eu não pago os 5%, não pago 5%. Então é como se eu tivesse feito um investimento, que foi pagar a dívida, e receber esses valores aqui, que na verdade seriam valores que eu iria gastar, tá bom? Então essa é a importância de você pagar as dívidas. Toda dívida que você possua que seja maior do que 6% ao ano, provavelmente vai ser um ótimo negócio você pagar essa dívida. Porque tem dívidas que são, por exemplo, para empresas, dívida de 2% ao ano. Poxa, se a empresa consegue uma rentabilidade maior que 2% ao ano, faz sentido ela ter essa dívida, porque assim ela pode render mais com esse dinheiro. Mas se a dívida para uma pessoa física, por exemplo, como provavelmente é você que está vendo esse vídeo, se você tem uma dívida que é 10% ao ano, ou como os juros de cheque especial, que é 14% ao mês, não tem como você ter uma rentabilidade dessa num investimento de maneira segura. Só que se você paga a dívida, é como se você tivesse. Por isso que é muito importante pagar suas dívidas, tá legal? Caso você não consiga uma rentabilidade maior com esse dinheiro, que na maioria dos casos você não vai conseguir, tá bom? Dívidas de 14% ao mês, por exemplo. Dito isso, outra coisa que é importante entender são os riscos dos investimentos. Então, o risco, muitas vezes as pessoas pensam, risco de perder dinheiro. Nem sempre o risco é só de perder dinheiro. Muitas vezes o risco pode ser também relacionado à liquidez, como foi outro termo que a gente falou, que é o tempo que você consegue transformar aquele investimento em dinheiro. Isso é o significado da liquidez. Então, por exemplo, se eu tenho 3 imóveis, eu tenho liquidez dos imóveis? Não. Porque qual vai ser a facilidade que eu vou ter, caso eu precise de uma emergência, precise de muito dinheiro, como é que eu vou fazer para me desfazer, para eu vender esses 3 imóveis? Vai ser difícil conseguir vendê-los ao preço justo. Talvez eu consiga se eu botar um preço irrisório para cada um deles e as pessoas digam, poxa, esse valor é tão ridículo que eu vou comprar, mas aí eu vou perder dinheiro. Então esse é o risco da liquidez, você ter dinheiro parado em investimentos que sejam difíceis de você tirar de volta, tá bom? Ações têm esse risco de liquidez no sentido que, se eu compro uma ação hoje e a ação desvaloriza 10% em um mês, não quer dizer que a empresa é ruim, mas quer dizer que o preço dela caiu 10% e, portanto, se eu quiser me desfazer das ações hoje, eu vou ter um prejuízo de 10%, tá bom? Então, as ações, elas têm esse risco de liquidez, porque quando você precisar do dinheiro para vender, para você
alguma emergência que apareça, você vai ter que vender ao preço que está no momento. E o preço pode estar mais alto ou pode estar mais baixo. E aí a gente entra em outro termo que é importante você entender, que é a reserva de emergência. E a reserva de emergência é um colchão financeiro que você faz, é um dinheiro que você separa para o caso de uma emergência acontecer na sua vida. Então imagine que você, inesperadamente, tem algum parente que vai por algum motivo de saúde, vai precisar fazer uma cirurgia. Você precisa ter dinheiro para ajudar esse parente, seja seu pai, seja seu filho, por exemplo, ou seja você. Essa emergência que apareceu, se você só tiver dinheiro em ações, por exemplo, ou em imóveis, o que for, e a emergência aparece, como é que você vai fazer para ter aquele dinheiro? Dificilmente você vai conseguir. Então a ideia da reserva de emergência é que seja um dinheiro que fique pronto para te ajudar caso você passe por uma emergência. E sejamos honestos, as emergências, as surpresas da vida, elas sempre vão acontecer. A gente não sabe quando elas vão acontecer, a gente sabe que elas vão acontecer. É uma questão de quando, não de si, tá bom? Então por isso que é importante ter a sua reserva de emergência. Como eu faço para montar uma reserva de emergência, Yuri? Sua reserva de emergência, ela tem que ter um baixo risco, então você não vai procurar colocar sua reserva de emergência em ações. Você vai colocar, por exemplo, no CDB de um banco, você vai colocar no Tesouro Selic, você vai colocar muitas vezes até na poupança, mas é claro, o Tesouro Selic é melhor você colocar no Tesouro Selic do que na poupança, é melhor você colocar no CDB de um banco do que na poupança. Agora, dependendo da rentabilidade, é claro, do CDB. Mas qual é que é o ponto? O ponto é que você não tem que se preocupar com rentabilidade nesse investimento, e sim com segurança. Ele tem que ter baixo risco, tá bom? Então, rentabilidade pode ser baixa, o risco tem que ser baixo, e a liquidez, ou seja, a capacidade de você tirar aquele dinheiro e tornar líquido, tem que ser alta. Ah, Yuri, mas você fala que ter dinheiro no CDB, ter dinheiro na perda fixa, é uma coisa ruim. E de fato se for todo o dinheiro que você tem. Mas tem exceções, tem situações que é importante que você tenha dinheiro na renda fixa, que são justamente a sua reserva de emergência e o seu caixa para investimento, que é o dinheiro que você separa para o caso de acontecer alguma crise ou alguma coisa assim, como nós vimos em 2020, e as ações despencarem e você poder aproveitar essas oportunidades, tá bom? A reserva de emergência você monta tendo 9 meses, né? Muitas pessoas recomendam 6, eu gosto de pecar pelo excesso, pela certeza, de ter 9 meses dos meus gastos mensais. Então, por exemplo, se eu gasto mensalmente R$2.000, a reserva de emergência tem que ser 9 vezes isso, que dá R$18.000. Isso, claro, se você tiver uma renda ativa, né, do seu salário, que for constante, que for, digamos assim, de certa maneira mais estável, como um servidor público, como um profissional, como um funcionário de uma empresa que está há anos, enfim, toda essa situação. Agora, se a sua receita ela oscila muito, no caso de um empreendedor, ou de um profissional autônomo, ou de um profissional que trabalha para uma empresa, mas a renda dele vem majoritariamente de comissões, que pode diminuir, por exemplo, no caso de uma pandemia, e a empresa fecha, ele não consiga vender e a renda dele caia. Nesse caso, que a renda dele oscila mais, é melhor que ele tenha 12 meses dos gastos mensais, tá bom? Então, no caso da pessoa que gasta R$2.000, ela vai ter 12 vezes isso, que vai dar R$24.000 de reserva de emergência. Isso antes de começar a investir. Você começa a investir depois de montar a sua reserva de emergência. Outro termo que é importante é você entender o que são garantias. Então, tem investimentos que possuem garantias boas, tem investimentos que possuem garantias ruins e tem investimentos que não possuem garantias. Então, por exemplo, ações. Quando você investe numa ação de uma empresa, você não tem garantia. Se a empresa fechar, você não vai ter uma garantia de que vai receber aquele dinheiro, tá bom? Agora, investimentos que possuem garantia. Tem garantias que são melhores do que outras. Tem algumas garantias que são relacionadas ao tipo de investimento, como investimentos imobiliários, por exemplo, eles têm a garantia do imóvel. Então, se a empresa que está fazendo que criou aquele tipo de investimento não puder honrar com os pagamentos dos juros, com tudo aquilo, então o ativo que vai estar sendo a garantia, muitas vezes vai ser o imóvel daquela empresa. Agora, se você existem algumas garantias que são melhores do que outras, como eu falei. A garantia mais forte que a gente tem no país hoje, as garantias mais fortes, melhor dizendo, são o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, por exemplo, quando você investe em CDB de bancos, o CDB ele vai ter quase sempre, vai ser segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, que basicamente é uma garantia de que você vai receber o seu valor de volta daquele investimento, mesmo que a empresa venha à falência, você vai receber, a empresa que eu digo, seja o banco que você investe, seja o que for, se vier à falência, você vai receber até R$250.000
naquele seu investimento. Então, se você tem 50 mil reais investidos, você vai receber os 50 mil de volta. Você tem 100 mil, vai receber de volta. Você tem 250 mil, vai receber de volta. Você tem 300 mil, aí você recebe 250 mil de volta. Você tem a garantia. Os outros 50 mil você vai perder. Isso por CPF, por instituição. Ou seja, se eu, Yuri, eu tenho 500 mil reais, eu tenho 250 mil, isso é um exemplo, né? Eu tenho 250 mil em um banco, eu tenho no CDB de um banco, eu tenho 250 mil no CDB de outro banco, eu estou protegido os 500 mil. Por quê? Porque são 250 mil meu CPF Yuri em um banco, 250 mil meu CPF Yuri em outro banco, tá bom? Então por isso eu estou protegido. Mas se for 500 mil em um banco, eu só tenho a garantia de até metade desse valor, que são 250 mil. Como eu falei, porque é um CPF por instituição. Tá legal? Então vamos ver o que mais aqui a gente tem de termos. Já falamos de fazer sua reserva de emergência, que é importante. A gente já falou o que são ativos, que te geram receita, o que são passivos, que é o que te tiram receita. A gente explicou o que são juros, o que é rentabilidade, o que são os riscos, que não é só do investimento, mas também de liquidez, por exemplo. A gente já falou o que é liquidez. A gente já falou das garantias, que como eu falei, o Fundo Garantido, o FGC, é uma das maiores garantias do país. Outra garantia que você tem é, por exemplo, com o Tesouro. Se você faz investimento no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, seja ele Tesouro Selic, que é o pós-fixado, Tesouro IPCA+, que é híbrido, ele é parte fixado, parte variável, então IPCA mais 3%. Você sabe que você vai ter o IPCA, que é o índice da inflação, mais 3%. Esse é o híbrido. E o pré-fixado. Então, o pré-fixado, o governo te diz assim, olha, eu te garanto a rentabilidade de 8%, se você esperar até o final do vencimento desse investimento. Então, se você investe 10 mil reais e ele te promete 10%, por exemplo, no final de 5 anos, se você mantiver os 10 mil reais lá durante 5 anos, ao final do período, chega no vencimento e você vai receber aquele valor. Tá legal? Então, no Tesouro Direto, a gente tem pré-fixado, pós-fixado, que é o Tesouro Selic, e o IPCA+. O IPCA+, que é híbrido, tanto o IPCA+, como o pré-fixado, se você vende antes do vencimento, você tem uma chance maior de tirar o valor, inclusive menor do que você comprou, porque as cotações deles oscilam bastante. Mas o do Tesouro Selic, ele oscila menos, tá bom? Então, por isso que para a reserva de emergência, é mais recomendado que você faça pelo Tesouro Selic. A gente já falou também o que é reserva de emergência. Pronto, a partir de agora, qual é o passo a passo para você fazer o seu primeiro investimento? Primeiro de tudo, se você quer começar a investir em ações, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma data para comprar sua primeira ação. Por que Yuri colocar uma data? Porque quando a gente não coloca uma data em alguma coisa, a gente não tem um compromisso com ela e a gente acaba não executando. Eu estou inventando isso, eu estou tirando da minha cabeça de maneira alguma. Tem um estudo realizado pela Ambima que mostrou que em 2018, mais de 65% das pessoas disseram que iam começar a investir em aplicações financeiras ainda em 2018. E a realidade foi que menos que 10% delas é que começaram a investir, começaram a aplicar em 2018. Por que isso? Porque é muito fácil você ter a intenção de investir. Muitas pessoas têm a intenção, elas sabem a importância que é investir para o longo prazo, para poder, como eu falei, né, os passos, aumentar sua renda ativa, poupar para investir e diminuir seus gastos. Então muitas pessoas têm a intenção porque sabem a importância de investir, que é justamente para você potencializar os seus rendimentos no longo prazo. As pessoas têm noção disso. As pessoas têm noção de que o dinheiro parado está perdendo para a inflação. As pessoas têm noção de que se ela não começar a planejar o futuro dela hoje, nos próximos 10 anos, ela vai ter uma vida possivelmente mais difícil do que ela tem hoje. Daqui a 15 anos, então, daqui a 20 anos, e quando ela se aposentar, então, pior ainda. Então as pessoas sabem disso. O problema é, elas não colocam prazo. E aí, se não tem prazo, não tem meta. Se não tem meta, não há o compromisso de executar aquilo dali. Então a primeira coisa para fazer é colocar um prazo. O meu prazo é daqui a 4 meses. Legal, daqui a 4 meses eu vou comprar a minha primeira ação. No dia 25 de, julho, de agosto, de setembro, eu vou comprar a minha primeira ação. Legal, dia 25 de setembro eu vou comprar a minha primeira ação. Forma esse compromisso primeiro. Depois, forma a sua reserva de emergência. Então você já vai separando aquele dinheiro, como eu falei, vai ser 9 meses para a maioria das pessoas e 12 meses para pessoas que têm uma renda variável, como profissional autônomo, enfim, todos aqueles casos que eu já mencionei, empreendedores. Feito isso, você tendo a data, calculando o valor da sua reserva de emergência, juntando para formar a sua reserva de emergência primeiro e colocar essa reserva de emergência, por exemplo, no Tesouro Selic,
ou mesmo no CDB de um banco, mas de preferência no Tesouro Selic, você vai começar a estudar sobre investimentos para poder comprar a sua primeira ação, tá legal? E um detalhe importante que eu até deixei de mencionar em relação ao Tesouro Selic, porque eu acabei de falar que ele é mais importante, que ele é melhor do que um CDB, porque muitas vezes ele vai render mais que o CDB, certo? Então, por isso, ele é um investimento melhor. E a garantia dele é o próprio poder do governo de imprimir dinheiro. Então, ele não tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, mas se o governo tiver aquela dívida para pagar, o que ele vai fazer é imprimir mais dinheiro, que infelizmente aumenta a inflação, mas você vai ser pago pelo investimento que você fez, tá bom? Então a garantia dele é a possibilidade do governo de imprimir mais dinheiro. Feito isso, tenho a data, calculei minha reserva de emergência, comecei a poupar para minha reserva de emergência, comecei a aplicar essa reserva de emergência, e aí eu vou estudar mais para poder comprar minha primeira ação, tá legal? Então a ação, como eu falei, é parte de uma empresa. Quando você vai estudar para comprar sua primeira ação, você vai estudar as empresas. E aqui vai uma dica de ouro. Comece a estudar empresas do setor elétrico, porque na minha opinião é o setor mais fácil de você entender como funciona, tá legal? Então por isso, se eu pudesse dar uma dica para você seria comece pelo setor elétrico. O próximo passo, como eu falei, é você analisar e decidir qual empresa você vai investir, e é importante que você anote o motivo que te faz investir nela. O erro que muitas pessoas cometem é começar a investir em uma empresa porque alguém falou para investir, ou porque saiu no noticiário que era recomendado investir naquela empresa, e aí você compra ações daquela empresa, e aí você não tem um motivo forte para ter comprado. E aí se ela cai 5%, 10%, você vai se desesperar e vai vender as ações dela, tá legal? Muita gente fala assim, não vou vender não porque eu tenho confiança. Se você não tem um motivo forte, você provavelmente vai vender e vai acabar perdendo dinheiro. Ou pior ainda, você pode até ganhar dinheiro no curto prazo e pensar, eu sei o que eu estou fazendo, agora eu vou colocar mais dinheiro. E aí a sua queda no futuro vai ser maior ainda. Você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Então anote o motivo de investir na empresa. O passo seguinte, comprar sua primeira ação com pouco dinheiro. Quando eu digo pouco dinheiro, é claro, varia de pessoa para pessoa, mas eu recomendo no máximo R$500. O seu primeiro investimento tem que ser pouco, tem que ser talvez R$100, R$200, mesmo que você possa investir mais do que isso. Por quê? Porque a ideia do primeiro investimento é você colocar a pele em risco, você começar a se conhecer como investidor, você saber diferenciar o racional do emocional. Muitas vezes a pessoa é racional em dizer, não, eu entendo que se eu investir na empresa, é renda variável, no longo prazo boas ações tendem a subir, mas no curto prazo pequenas quedas vão acontecer. Eu entendo perfeitamente isso, nenhum erro comportamental vai acontecer comigo. Mas na prática, quando você coloca R$200 e tem uma queda de 10%, ou como aconteceu na pandemia, ações em março caíram 40%, você vai descobrir, poxa, eu realmente confio nisso, eu comprei sabendo o que eu estava fazendo. Quando você vir R$500 investidos que caírem 40%, né? Ou seja, você colocou R$500, virarem R$300 no curto prazo, aí que você vai começar a se conhecer como investidor. Você vai dizer, poxa, realmente, eu me desesperei, eu vendi as ações, ou então não, eu tinha confiança que eu investi em boas empresas, eu sabia que aquela crise foi uma coisa momentânea que iria passar, tá bom? E muita gente que foi paciente, que entendeu que a crise era uma coisa momentânea, acabou lucrando bastante com ela. Diga-se de passagem. Então, o passo seguinte, como eu falei, comprar sua primeira ação com pouco dinheiro. Escolhe uma empresa, escolhe um setor, estuda o setor, escolhe uma empresa, estuda a empresa, vê se vale a pena investir nela, compra ações dessa empresa. Tá legal? No mês seguinte faz a mesma coisa. Escolhe uma de cada vez. Não queira montar uma carteira pronta de uma vez só no primeiro mês. A última coisa que você vai querer fazer é investir em 10 empresas diferentes, não saber por que você está fazendo aquilo, aí de repente uma cai mais que a outra, você não entende por que caiu, você se desespera, você vende a que caiu, aí você compra mais a que subiu e depois a que subiu cai, enfim. Escolha uma, entenda o que você está fazendo, entenda o que você está investindo, e aí depois você passa no mês seguinte para investir em mais uma, por exemplo, ou mesmo investir mais uma vez naquela primeira que você já investiu. Dito isso, o passo seguinte é você, no segundo mês, tentar investir pelo menos 30% a mais do que o mês anterior. Como eu falei, o seu primeiro investimento não deve ser o valor total que você é capaz de investir no mês. Se você tem condição de investir R$500 no mês, faça o seu primeiro investimento com 200 ou com 300, e aí no mês seguinte você tenta aumentar cerca de 30% a mais. Você investiu 300, investe agora 400 no mês seguinte, por exemplo. Por quê? Porque agora você vai aprendendo mais, você vai criando mais confiança, você vai podendo aumentar o valor do seu investimento mensal até chegar no ponto em que você vai investir aqueles R$500 que você é capaz de investir, ou R$1.000, depende de cada pessoa. Tá legal?
Isso vai te permitir começar com pouco e não se desesperar caso as ações caiam, que é uma coisa que acontece no curto prazo, tá bem? Então, era esse o vídeo de hoje. Se você tiver qualquer feedback, sugestão, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E também, se você viu o vídeo até o final, deixa o comentário #AZ. Ninguém vai entender o que você está falando, mas eu vou entender. AZ significa que você viu o vídeo de A a Z, ou seja, do começo até o final. Deixa a #AZ, ninguém vai entender o que você está falando, mas eu vou entender, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.